Você? Tudo bem, graças a Deus. Bom programa, tá? Obrigada, viu? Uma ótima semana aí, um restinho de semana. Beijo! Boa tarde, meu povo. Chega juntinho pra cá, que agora vamos começar o nosso Tarde da Gente de hoje. Fica comigo aqui até as 14h30, viu? Mas olha só, um alerta para quem aderiu aí aos fones de ouvido com bloqueio de ruídos. O uso excessivo pode ser prejudicial e afetar também a percepção dos sons. Vamos acompanhar a nossa reportagem a partir de agora. Na hora do exercício, o fone de ouvido é quase item obrigatório. É legal ter uma musiquinha pra gente dar um up, né? Pra dar uma animada. Os mais modernos têm tecnologia avançada. Você consegue se concentrar muito mais quando você tá com fone com cancelamento de ruído do que quando você não tá com fone de cancelamento de ruído. E também pra fazer atividade, tipo, sei lá, tô estudando. Ajuda muito. Com um fone de ouvido comum, dá pra ouvir a mensagem principal, como uma música ou a voz de alguém falando nesse caso. Só que também tem barulho de passos, de pássaros, de veículos ligados. Com a tecnologia de cancelamento de ruído, todo o resto para. Fica só mesmo o que se quer escutar. A diferença é que eles possuem um microfone externo que identifica o ruído ambiente. Assim, o fone emite ondas sonoras opostas às que são detectadas, anulando o som. Especialistas alertam que o uso contínuo a longo prazo pode causar danos neurológicos. Se a gente tem apenas uma única fonte, vem de um único lugar, não estou exposta a nenhum outro som competitivo, digamos assim, na verdade eu vou ensinar o meu cérebro que eu só tenho uma única fonte, que eu só preciso prestar atenção naquilo. Com o tempo, a falta de estímulo no cérebro pode fazer a pessoa perder a habilidade de identificar vários sons simultaneamente, o que não acontece com os fones comuns. Mas aí o alerta é outro. Pôr no último volume pode levar à perda de audição. Quando o som é muito intenso, muito forte, olha o que acontece. Pode romper, lesar esses cílios e essas lesões se iniciam em frequências agudas, depois migrando para frequências graves. Essas lesões, ressalto, são irreversíveis. O ideal é o ouvido descansar 10 minutos a cada hora e o som não ultrapassar 85 decibéis. Isso aí, perfeita essa matéria. Mas a gente vai continuar este assunto aqui com a nossa otorrinolaringologista, doutora Lia Cavalcante, que já está aqui junto conosco, né, para tirar todas as nossas dúvidas. Tudo bom, doutora Lia? Seja bem-vinda, maravilhosa. Oi, Maria. Eita, fica à vontade, viu? Obrigada. Menina, a gente viu agora nessa matéria, esse negócio de fone de ouvido, né? Tem muita gente que vive com fone de ouvido o tempo todo, 24 horas, né? Escutando música e às vezes nas alturas, né? Isso é muito perigoso. Quais são, assim, as principais causas, né, do fone de ouvido, para quem usa bastante fone de ouvido, doutora? Então, quais são os riscos, né, que a gente muito corre? importante a gente falar sobre isso, né? Desde os outros fones sem cancelamento, com esses mais modernos com cancelamento. Sim. A gente tem que entender que fone de ouvido é uma coisa boa, certo? O que é ruim é o volume alto, né? E o que pode danificar a nossa audição é o volume alto. Então, a gente pode usar o fone de ouvido? Pode. Mas como tudo na vida tem que ser moderado, a gente não pode usar em excesso. E aí, esses aparelhos novos, esses fones novos com cancelamento, eles vieram com uma coisa positiva, né? Então, a gente, por exemplo, a gente usa muito o exemplo de crianças, por exemplo, que têm autismo, que são sensíveis a som, usa aquele fone para cancelar aquele som, para que eles não entrem numa crise, não fiquem irritados, né? Então, o fone com cancelamento é uma coisa positiva. O problema é quando a gente usa em excesso. E tudo em excesso gera um dano, né? Então, quando a gente usa em excesso, o nosso cérebro meio que ele fica preguiçoso a todas essas informações externas que o ambiente está dando. A gente chama isso de figura fundo, né? E qual a importância de a gente escutar esses sons externos? É a gente ter uma capacidade de memória auditiva, é a gente ter localização, lateralidade, de onde está vindo o som. Isso a gente aprende. Qual é aquele som que remete para a gente perigo? Opa, vamos correr, né? Por exemplo, uma sirene de uma polícia. Você está chegando. Então, o nosso corpo, a gente está prestando atenção aqui, conversando, mas se aparecer uma de polícia, a gente vai ficar, opa, mais atento.
Então esse é o som, figura fundo, que se a gente tiver com o aparelho a gente não vai escutar. É verdade, né? Isso é verdade. Então a gente tem que saber usar fone de ouvido, a gente tem que ter esse cuidado no usar, tanto no volume como no tempo de uso. Então, quer dizer que, como que esse volume, né, e a duração do uso dessas fontes, elas podem afetar, então, a nossa saúde auditiva? Tipo assim, o volume, ele tem que ser mais ou menos como? Porque ele já está bem aqui, dentro do ouvido, pronto. Eu tô com fone aqui, gente, mas se eu botar ele num volume muito alto, eu vou ficar, sabe, vai ficar muito alto no meu ouvido, eu não vou conseguir ficar com ele. Mas, então, eu regulo aqui para ele ficar mais baixo, porque eu estou ouvindo, tá com a gota, tá bem dentro do meu ouvido, então já está mais forte. O que é que a gente considera? Um volume de 85 decibéis. Sim. Aí você vai dizer, Alia, mas o que é 85 decibéis? A gente que não trabalha com som no dia a dia não tem noção. É verdade. Então, a gente tem algumas dicas para isso. O que é que a gente considera som alto? Se, por exemplo, seu filho está usando um fone de ouvido e você está a 1 metro de distância dele e você está escutando que o som está ligado, é sinal de que esse volume está alto. Muito alto. Tá? E outra recomendação, a gente tem o volume máximo do som e a gente usar a metade, até a metade desse volume. Certo? A OMS, há uns 5, 6 anos atrás, ele foi preocupado justamente com adolescentes, jovens, pela quantidade de uso de fone que essa população, essa parcela da população ficou usando. E aí, hoje, a gente tem equipamentos que já mostram, olha, o seu volume está acima do que a gente considera saudável. Né? Então, a gente tem equipamentos que já avisam que o volume está alto. Né? Mas a gente ainda usa essas 2 diquinhas que para a gente é importante. E outra, a quantidade de tempo. Fez aí 1 hora, tira um pouquinho, deixa o ouvido respirar, vamos assim dizer. Deixa dele ter muito estímulo, né? Quando a gente fala ouvido respirar, porque recebe muito estímulo sonoro. Então, deixa ele descansar um pouquinho e você volta a escutar o seu fone com tranquilidade. Corre risco de perder a audição com o tempo? A gente pode correr o risco pelo volume alto. Volume alto, demais. Isso. Exatamente. Tipos de fone, a gente está vendo esse, a gente tem aqueles que é dos smartphones, dos iPhones, né, que são esses. Tipo esses, Quais são os melhores, né? Quais são os tipos mais seguros de fones hoje? Não, todos são bons, certo? Então, a gente tem aquele tipo concha, que a gente tem um cancelamento maior, mas esses pequenininhos, eles também vieram com essa tecnologia de cancelamento. E dá para a gente abafar um pouco, né? E dá para abafar o som. Eu vou contar uma experiência própria. Eu faço corrida de rua e uso fone. Meu fone nem pode ser o volume do som, nem pode ser tão alto, porque eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo, se eu não coloco o cancelamento de ruído, o som do vento, dependendo do dia, for um dia que tem muito vento, atrapalha que eu não consigo nem escutar a música. Então, olha aí o cancelamento de ruídos, como vem para uma coisa boa. É verdade. Doutora, quais são os sintomas, né, de danos auditivos causados pelo uso desses fones? Então, a gente vai ter destruição das células auditivas, que são as células que a gente vai escutar. Então, a gente vai ter uma perda auditiva neurosensorial, ou seja, é uma perda da função da célula, que isso é irreversível. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente pode ter o zumbido. Eu já ia perguntar se daria zumbido, né? Será que dá zumbido, gente? Depois fica aquele negócio no ouvido da gente, tanto que a gente escuta coisa, né? E é bem comum, por exemplo, para as pessoas que vão para uma festa, fica perto de uma caixa de som, aquela exposição a som alto, som alto, som alto. Quando chega em casa, tá aquele pi que desaparece, mas pode não desaparecer. Pode ficar direto? Pode ficar direto. Misericórdia. De vez em quando eu escuto um negócio desse, mas não é assim não, direto não. É assim, muito raramente, uma vez na vida perdida, que eu escuto um negocinho desse. Tem como a gente fazer um exame, doutora, para saber se a gente tem zumbido? Tem sim. Vou fazer depois esse exame, viu? Vai que eu tenho, nem sei, né, gente? Eu sei que meu irmão tem, né? Esse zumbido dele é muito forte. Mesmo, ele acha... Ele nem escuta direito, tem hora que ele não escuta você direito. Porque a principal causa do zumbido é a perda de audição. A perda da função dessas células auditivas, né? Lógico, a gente tem zumbido por outras causas, mas a principal, e a gente está falando aí de 85%, 90% das causas, é a perda de audição. Por isso esse cuidado tão grande com a questão do
do aparelho, do som alto. Não, eu não cheguei nesse... Eu escuto bem. Mas olha, vamos lá. Como a gente pode se proteger também, proteger nossa audição, né? Ao usar os fones. Tem alguma coisa que a gente possa estar protegendo mais? Com relação ao volume, né? Essa nossa preocupação. Com relação à limpeza. Limpeza do ouvido, né? Do ouvido e do equipamento, Exatamente. Gente, quando a pessoa fala assim, lá em casa, eu digo, ó, meu fone eu não empresto pra ninguém. Nem pense em pegar o meu fone, porque eu sou muito cuidadosa, eu limpo meu ouvido, esse compartilhar do aparelho, às vezes um tá com alguma infecção no ouvido, fungo, e você vai transmitindo em quem for usando. Então, sempre que você usar, usa lá um panozinho úmido com álcool, sabe, para você ter a limpeza. Ou quando você terminar de usar também. É normal que às vezes a gente, na hora de usar, fique um pouquinho de cera. Se a cera tá muito já saindo aqui do conduto, vai ficar no conduto. Dá uma limpadinha, certo? A gente tem que lembrar que cera não é sujeira. Cera é uma proteção, né, que a gente tem no nosso ouvido. E que o ruim dela é quando ela está em excesso, porque aí tampa o nosso ouvido e a gente fica com aquela sensação de ouvido tampado. Mas isso não quer dizer que seja sujo, certo? Às vezes, doutora, que sujeira, ai, que nojo. Eu fico agoniada. Gente, eu fico agoniada, doutora, porque quando eu vejo que meu ouvido tá assim, né? Eu fico, eu tô achando que tá meio sujo, é a cerinha, né? Aí eu tenho que limpar, gente, porque eu não consigo ficar com aquilo ali, essa proteção. Só que não pode botar um cotonete lá dentro, né? Tem que ser porque a gente acaba empurrando, né? E outra coisa, você usa muito a questão desses retornos. Então isso tende a cera não sair naturalmente ou até empurrar. Aí você empurra um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho, quando você vê, tampou tudo. E aí aquela sensação do ouvido tampado. É verdade. Aqui é assim, cada um tem seu fone. Eu já digo logo, não deixa ninguém pegar meu fone, porque eu não gosto de compartilhar, meu fone é meu. Não gosto de compartilhar com o de ninguém, nem quero pegar o dos outros, eu quero o meu. Então, assim, já não gosto também dessa questão do compartilhamento, né? Devido a essas coisas. Existem, assim, medidas preventivas que a gente possa estar tomando para a gente evitar, fora a altura, né, do barulho, do som? Para a gente ter essas questões de perda. Então, a principal causa é a questão da exposição a sons, que aí é fone ou é um paredão de som alto. Trio elétrico. A gente tem algumas medicações que são ototóxicas, né? Então, algumas medicações estão sempre orientar. Olha, principalmente se você tem uma história genética. Então, primeiro tem a questão genética. Se tem histórias em família com perdas de audição, você tem que ficar atento. Você tem que se proteger mais do que a população que não tem essa história genética, né? Uma herança aí de perdas de audição. Sim. E aí, cuidado com medicações, cuidado com a exposição a barulhos, fazem a gente... Alguns quadros de infecções em criança, então, às vezes, a gente precisa... crianças que têm histórias de otite, de repetição, podem causar perda da função dessas células auditivas. Então, a gente tem que ter essa prevenção sempre. O que é que a gente pode fazer? A vacinação, né? Então, algumas vacinações, como a vacina da pneumococo, que o pneumococo é uma bactéria muito presente nas otites. Então, isso ajuda a gente evitar de ter otites, evitar de ter lesões nas células auditivas. Eu sabia que essa vacina também servia para isso. Que ótimo, então tá tudo certo. Já estou vacinada. Muito bom, bom demais. Adorei saber, né, sobre isso, um pouco mais sobre essa questão dos fones, até porque a gente sabe que são muitos jovens, muita gente usando, não só jovens, todo mundo quer usar um fone, né, quer ouvir uma música, quer assistir um filme, às vezes pelo celular, ou assistir alguma coisa e quer ficar ali no seu mundo, enfim. Mas tem essa questão do cuidado, né? Do cuidado que tem que ter. E a gente se preocupa muito com o paciente jovem, porque a gente está vendo a cada dia jovens com perdas de audição que não era esperado para a idade dele. É verdade. Né? E outra coisa, os jovens eles estão usando mais, eles são uma geração que estão usando mais o aparelho e a gente tem que ter cuidado com essa questão do volume, porque a conta chega para todo mundo, viu? É verdade. Adorei aqui o nosso papo de hoje, gostei demais. Sobre a questão também dos autistas, a gente sabe que os autistas têm, né? Principalmente as crianças, elas têm uma sensibilidade maior, né? Exato. O que tem assim dentro uma reação a um estímulo sonoro.
Tem gente que reage, que não só pacientes autistas, mas tem gente que realmente tem uma reação, eu não aguento o som, e às vezes não é som alto, às vezes é um som, por exemplo, de uma batida, de um mastigar. Tem gente que sente incômodo do mastigar, né? A gente chama isso de misofonia. Então, são reações adversas àquele estímulo sonoro. Que interessante, muito bom. Adorei, doutora Lia, muito obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa, Marília. viu? Volte mais vezes. E a gente vai para o intervalo bem rapidinho, volto já, tá, gente? Sai daí não.